Vocês conhecem o advogado Pavinato, que era do MBL, aí ele saiu faz Não. um certo tempo. Se vocês pesquisarem Pavinato MBL, vocês vão ver. Ele participava de vários vídeos, né? Ele era um dos mais ativos ali. E ele participa de um canal no YouTube chama Operação Policial. É muito fera. Eles abordam vários tipos de casos ali que aconteceram de crimes, sabe? Ficam comentando sobre crimes, sobre júris famosos que aconteceram, casos tanto do passado como casos bem recentes, né? E ele estava falando sobre o estudo que ele fez de racismo, em que ele chegou a uma conclusão que ele foi compartilhar com o maior jurista dessa área sobre racismo, né, que é o maior estudioso, segundo ele, que chama Celso Laffer, que teria inclusive redigido o projeto da lei atual antirracismo. E o Celso Laffer concordou com ele que racismo envolve qualquer conduta de diferenciação em razão de condições arbitrárias daquela pessoa que está sendo discriminada, porque raça é um conceito sociológico, é um conceito construído artificialmente por interesses políticos e não algo natural. Na biologia, nós aprendemos que não existem raças humanas, mas a raça é uma coisa bem existente na sociologia, né? Então, no caso, você não precisa ter uma característica é, você não precisa ter uma cor certa, um nariz de um tamanho certo para que você seja vítima de racismo. Você pode ter alguma outra característica, como por exemplo, altura. Você pode ser uma pessoa muito alta ou muito baixa e ser discriminada em razão disso, e isso deve ser considerado racismo, segundo ele. E foi inclusive por isso, dentre outros motivos, que o STF disse que a homofobia é uma forma de racismo. E ele também já havia dito lá em 2003 que o antissemitismo era forma de racismo, mesmo que não haja uma raça judaica, mas na prática é como se houvesse, porque os judeus são odiados e discriminados por pertencerem a esse povo. Então o conceito de racismo é bem elástico. Não poderia ser tão elástico ao ponto de você englobar o homossexualismo como se fosse um aspecto, porque não é um aspecto acidental físico, é um aspecto acidental comportamental, né? Então, assim, Não, não é. é, o que? O homossexualismo? Bem, é o seguinte, a pessoa homossexual, ela pode ser celibatária pela vida inteira dela, ela pode não ter trejeito nenhum e ainda assim ser considerada homossexual. A homossexualidade não é uma prática. Mas eu não falei homossexual, eu falei homossexualismo. Tá, você acha que isso é uma prática? O homossexualismo digamos assim, é o comportamento, né, que engloba desde da naturalização do comportamento homossexual, quanto a prática, né? É, mas aí, no caso, é mais adequado dizer o homossexual praticante, para deixar mais claro, né? Tá, eu tô Mas vendo no o que eu quero Michaelis dizer é assim, aqui. isso não diz respeito a um acidente biológico no sentido é, fisionômico, Uhum, aparente, né? Que eu quero dizer, isso é comportamental. tá, eu Porque, tô. como você falou, celibatário. Então, como é que um homossexual celibatário que se comporta dentro dos padrões, como é que esse cara seria tido como vítima de racismo? Não faz o menor sentido. Faz sim. Ó, eu tô vendo no Michaelis homossexualismo, prática de atos homossexuais. E homossexualidade é condição de homossexual, ponto e vírgula, homossexualismo, vírgula, uranismo. É interessante que no dicionário, né, o homossexualismo ainda é visto como sinônimo de homossexualidade. O seguinte, respondendo a sua pergunta, o homossexual não praticante, ele pode ser vítima de racismo pelo simples fato de ele, por exemplo, não quiser entrar no padrão heteronormativo. Ele pode praticar o celibato, né? Praticar celibato é até uma contradição. Ele pode ser celibatário, porque ele, por algum motivo, ele não se relaciona com pessoas do mesmo sexo também, né? Seja qual for a razão. E isso já vai gerar uma desconfiança, já vai gerar comentários maldosos, já vai gerar apelidos, mesmo que ele nunca pratique, ele pode sim ser chamado de bicha, de viado, de enrustido, etc. E ele pode manifestar o desejo dele, não praticando, mas ele pode dizer, olha, eu tenho desejo por pessoas do mesmo sexo. E por isso ele pode sofrer o ódio das pessoas.
Então aí você está tornando a ideia de raça uma coisa. Tá, não estou falando que é você, né? Mas assim, aí nesse caso, a ideia de raça seria uma coisa extremamente elástica, né? Como você falou, de Sim, certo mas para modo, qual mas assim, finalidade? Para qual finalidade que a gente vai dar um conceito elástico de raça? Para exatamente reverter o estrago que foi feito ao longo de séculos de discriminação. No passado, você ser um conservador era você defender aquilo que existia. E o que existia? A criminalização da sodomia, como era chamada, né? O ato, no caso sexual, que envolvesse o ânus de dois homens. Isso era punido com prisão e até com morte. Depois, você ser um conservador era você se opor o reconhecimento da união entre homossexuais por parte do Estado. Hoje, você ser um conservador é simplesmente você não querer que as crianças aprendam sobre homossexualidade na escola. Então, o conservadorismo foi mudando muito. Hoje, os conservadores já admitem, não todos, mas alguns já admitem, eu já vi isso. Não, não tem problema nenhum o Estado reconhecer o casamento gay. Não, isso aí é problema de quem está sendo pedido em casamento. Mas eu não quero que a criança aprenda na escola o que é a homossexualidade. Eu é que vou ensinar, né? E, enfim, eu nem sei se isso responde o que você falou, mas é necessário sim que a gente dê um conceito elástico na medida necessária para que a gente possa conscientizar as pessoas sobre a necessidade de respeitar essas minorias que foram estigmatizadas, odiadas e ostracizadas por séculos e até milênios, se a gente verificar os registros bíblicos. não. Mas aí você falou assim, a gente tem que é, manter elástico o termo raça para poder chegar ao ponto de designar os homossexuais, ao ponto de que, assim, é como você falou, né, a progressão do que os conservadores achavam, que eles acham hoje, ao ponto que, ou seja, em busca vai colocar a ferramenta da raça como uma das maneiras, uma das ferramentas de naturalizar o homossexualismo. É basicamente isso. O homossexualismo é natural, negar isso é ser terraplanista. Não, não, peraí. Eu não tô... De novo, homossexualismo é a naturalização do comportamento errado, ou seja, dizer que esse comportamento errado deve ser aceito como uma coisa normal. É isso que eu estou me referindo, Ele é errado entendeu? sob qual critério? Bom, aí entra num outro debate. Eu estou colocando como errado, entendeu? Então, assim, é nesse sentido, é por isso que eu me posiciono. Talvez eu não tenha as ferramentas filosóficas para articular a Tá. questão da raça, porque é por isso que eu estava perguntando. A raça, como uma ferramenta elástica, ela chega ao ponto de classificar homossexuais e tal. Só que eu estou me atentando a essa diferença de coisas, características fenotípicas, digamos assim, Uhum. e comportamentais de outro lado. Como você falou, mas é porque só pelo fato de alguém não se atrair, o celibatário, né? Ele pode não ir para uma vida clerical, como ele pode também não querer é, se unir a uma pessoa do sexo oposto, então ele vai ficar ali à margem, pode ser apontado e tal, mas assim, aí eu não vejo a solução para isso como a questão da raça. Porque ninguém vai chegar aí. Eu não consigo intuir raça disso, porque raça para mim é sempre aquela questão do acidente biológico, da aparência, não do comportamento. Porque aí você tá, eu compreendo, acho interessante a questão do antissemitismo, tá? Ser analisado sobre esse ângulo, mas aí você torna elástico demais. Chegar ao ponto de que. Porque aí qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa que é errada, independente, esquece a homossexualidade, qualquer coisa que é errada, que eu perceber que tem um grupo que faz essa coisa errada, aí eu vou lá, investigo a razão disso, não sei o que, tal, 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 e eu começo a defender esse grupo porque eu falo que não, esse grupo então é uma raça e quem é contra o que esse grupo faz é racista, entendeu? Vou chamar bandido de raça, vou chamar pedófilo de raça, vou chamar. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, segundo esse estudioso que eu falei, né, ele chegou a essa conclusão de que a raça deve ser entendida dessa forma ampla, exatamente para que a gente possa proteger
as pessoas que sofrem uma discriminação injusta, porque discriminar é tratar de modo diferenciado, né? Ela em si mesma não é errada, desde que haja um critério racional nisso aí. Eu não sei se você já viu uma criança ser bullyingada na escola, seja por ser um menino efeminado ou uma menina masculinizada. Você já testemunhou isso? Sim, Tá. E o que você acha dessa situação? Você acha que a gente tem que tratar isso como? tem que tratar com respeito, não contra contra as pessoas que estão fazendo isso, mas sim com caridade, com respeito, com amor, entendeu? Com uma certa inclusão, mas nunca reforçando o comportamento que é errado de fato. Tem muita gente que hoje em dia fala que o bullying é excelente, porque o bullying é uma forma de educação. Eu acho isso uma coisa de um retardo mental. Né? O bullying ele é prejudicial, tanto em questão psicológica quanto por se assemelhar a um comportamento bárbaro de sociedade mesmo. Tá, se você não É, se sente à vontade de chamar os homossexuais de pessoas que têm, no caso, classificar, né, a homossexualidade como uma raça, não tem problema, tá? Eu não brigo por palavras, mas eu brigo por ideias. Eu quero saber assim, vamos supor, porque bullying se refere a pessoas, crianças ou adolescentes. Agora, quando é adulto, normalmente se fala de assédio moral. Um adulto que sofre um assédio moral no trabalho por ser ou por parecer ser um homossexual, né? Porque o hétero e o assexual também podem sofrer a LGBTfobia, né? E já houve casos assim, a pessoa foi confundida por algum motivo, ela parecia ser um travesti, parecia ser gay e até apanhou muito sério, né? E no caso, ela sofreu esse tipo de comportamento, tá? Aí daqui a 50 anos é que surgem as provas contra a pessoa que praticou isso. Não se sabia quem era o autor e aí surge por algum motivo aí vai parar na internet o vídeo mostrando quem foi o autor e ele está vivo ainda. Bem, de acordo com a Constituição do nosso estado, o crime de racismo é imprescritível, né? Então você já poderia abrir o processo contra o agressor. Mas, se não for considerado racismo, o caso já prescreveu há muito tempo, ele não vai poder ser punido. Você acha que a gente tem que considerar, nesse caso, a LGBTfobia como racismo ou não? para mim, isso aí assim, a punição, eu defendo a punição, eu não defendo esse tipo de, digamos assim, gambiarra jurídica para você poder simplesmente punir essas pessoas o quanto antes, porque aí você começa a distorcer as coisas, entendeu? Eu acho que cada um tem que ter uma legislação própria, uma determinação própria para cada caso, e não tipo começar a abranger porque não, porque esse caso aqui ele já caducou, né, que seria tipo isso, então a gente vai ter que considerar que isso aqui é racismo, porque o racismo não caduca, entendeu? Você Eu sabe acho que que a lei de racismo, ela protege também as pessoas religiosas, né? Você sofreu uma discriminação em razão da sua crença ou em razão da sua procedência, por exemplo, se você veio do Nordeste ou do Sul, isso também é racismo. Você não precisa ter uma cor específica. Você acha que isso é um exagero por parte do Estado? de novo, o problema não é. Eu não sei se a palavra é exagero, mas é inadequado. Por mais que eu seja religioso, que eu quero que os meus direitos religiosos sejam mantidos, e eu não quero também pessoas desferindo ataques gratuitos à minha ou outra religião. Isso não pode ser tratado como racismo porque religiosos não são raças, entendeu? Não é raça de religioso. Não faz sentido. Isso para mim é tornar a coisa tão elástica que ela perde o seu sentido original. Tá, você tá brigando por causa de palavra, cara, mas eu quero saber assim, na prática, qual que é o efeito disso, entendeu? Se você acha que todos têm que ser punidos em razão das agressões que cometeram ou em razão das ofensas verbais, não sei se você acredita, né, na necessidade de punir a ofensa verbal também, enfim, se você defende isso, beleza. Agora, eu entendo que existe uma proporcionalidade sim, em você enquadrar a, o, os homossexuais como pertencentes a uma raça, porque eles foram tratados historicamente como raça. Inclusive na Inglaterra, no caso, o pai da computação, eu esqueci o nome dele agora, super famoso. Pronto, lembrei. Alan Turing. Isso, Alan Turing. Cara, ele foi condenado a um tratamento químico, né, para deixar de ser gay e ele acabou se suicidando, né, porque isso gerou
modificações no corpo dele, se eu não me engano, começou a crescer seio nele, alguma coisa assim, né? Então você vê, ele foi tratado realmente como pertencente o quê? A uma categoria específica, diferente de todas as outras, que merecia um tratamento de é, doente, né? O mesmo tratamento que os nazistas davam para os judeus, cara. Então não tem diferença. Sociologicamente, os gays sempre foram considerados como uma raça. E é por isso que, para combater a LGBTfobia, eu entendo que o Estado tem sim que considerar esses extratos minoritários como pertencentes a uma raça, para fins penais que eu estou falando, tá? Para fins de punir exemplarmente as pessoas que praticam agressões de toda ordem contra essas pessoas só porque elas são diferentes. Tá, eu entendi seu ponto para fins práticos e não terminológicos, mas não deixa de ser uma gambiarra, né? É uma gambiarra que, se você segue esse mesmo princípio de tipo, não, peraí, tá faltando aplicabilidade da pena aqui em tal coisa, então vamos colocar que é racismo, vai colocando um monte de coisa na caixa do racismo, e racismo vira uma ferramenta que serve para tudo que você quer punir que você antes não conseguia. Eu Talvez acho seja que isso mesmo. o risco maior, pelo que você falou, Dom João Santos, é que isso comece a ser aplicado para coisas que não fazem sentido. Por exemplo, vamos supor, agora vamos considerar os psicopatas como uma raça. É porque eles nasceram assim, eles não têm culpa, então aí começa, entendeu? Esse tipo de coisa. Foi um dos exemplos que eu dei, sim. Mas assim, é claro que esse aí seria um caso muito extremo. Mas, de novo, eu não vou entrar na discussão do porquê que a prática da homossexualidade é errado, tá? Mas eu tenho isso por certo, e, no meu ver, o mais perigoso de tudo isso é você naturalizar comportamentos, entendeu? Porque a ideia, a premissa de que não, a gente precisa buscar uma solução para que não haja agressões, beleza, eu concordo. Agora, para naturalização, aí não. Toda coisa tem a sua essência, que é aquilo que a define. E Aristóteles nos ensinou que o homem é um ser racional porque ele consegue apreender a essência, diferentemente dos outros animais que seguiam pelo instinto. E é evidente que a essência do sexo consiste na reprodução. Os órgãos sexuais masculino e feminino se encaixam e se destinam a este fim. Cada coisa tem a sua finalidade. O lugar do sexo é a reprodução e, portanto, o desejo sexual entre pessoas do mesmo sexo é um desvio da natureza e pode e deve ser corrigido, sob pena de nós estarmos incorrendo em um ato antiético. E, portanto, as crianças têm que aprender isto, que assim como não se coloca uma faca como peso de papel, não se pode colocar um pênis em um ânus ou em uma boca, mas apenas em uma vagina, na finalidade reprodutiva. E quem tem que ensinar isso são os pais. Se nós permitirmos uma outra coisa, ou seja, se nós permitirmos que esse ensino seja dado pelo Estado, nós estaremos nos submetendo à nova ordem mundial globalista, com a aliança dos grandes capitalistas, que na verdade não são capitalistas, mas sim são escravocratas que pretendem dominar a humanidade, destruindo as bases do cristianismo que fundou essa sociedade que nós temos hoje, tirando-nos daquele estado de barbárie, e estaremos virando as costas para a mãe dessa civilização, que é a Sacrossanta Igreja Católica Apostólica Romana. É isso que você acredita, Dom João? Assim, teve uma pequena dose de exagero aí, né? Mas. Eu já refutei isso inúmeras vezes. Isso aí é como casca de ovo para quebrar. Eu já pensei Você leu assim, isso de algum lugar? cara, eu ouço isso aí desde 2008. Foi o Ayatollah de Caralho, o grande divulgador dessas ideias, cara. Pura falácia, Não, puro eu terraplanismo. achei que você tinha lido, porque parecia estar bem. Não, é que eu conheço esse discurso desde, sei lá, desde quando. Eu já acreditei nisso. Não com todas essas palavras, né? Deixa eu fazer um parênteses. Como é que seria a refutação, se você tiver paciência para explicar? Claro. Eu ia até pegar o link lá do vídeo em que eu falo sobre isso, mas eu vou repetir tudo aqui.
é o seguinte, eu posso usar várias vias, tá, para refutar essa ideia, mas eu vou usar a menos trabalhosa, porque a mais difícil, a que exigiria mais tempo, seria eu refutar a própria visão do Aristóteles sobre essência, sobre a qual, inclusive, eu e o Escher estávamos lendo ontem, né? A gente estava lendo a Metafísica de Aristóteles. Mas eu não vou entrar por esse caminho, tá? Eu vou pelo caminho mais curto. Eu vou partir da premissa de que Aristóteles estava correto quando ele falava sobre que cada objeto tem uma essência, né? E que essa essência determina a finalidade do ato. Bem, será que os órgãos sexuais eles têm uma única finalidade? Será que a essência do órgão sexual nos leva a acreditar que a finalidade exclusiva do ato seja a reprodução, de modo que um sexo que não permita essa reprodução seria um desvio, né? Eu entendo que não, porque veja bem, por exemplo, você tem cabelo, né? Qual que é a função do cabelo? A função do cabelo é proteger do sol, né? Ah, legal, mas e se eu quiser cortar o meu cabelo, se eu quiser tosar tudo, né? Eu posso fazer isso? Bem, o que pode acontecer no máximo é eu me prejudicar. Se eu for uma pessoa que anda debaixo do sol constantemente, isso vai acabar gerando um prejuízo para mim. Mas eu posso usar um boné, por exemplo. Eu posso ser uma pessoa que gosta de boné e eu não quero ficar lavando o cabelo todos os dias, né? Então eu economizo a minha água e não compro shampoo, cortando o cabelo no zero, por exemplo. Beleza. E então a tecnologia permite que eu evite o prejuízo que eu teria, né, de ter o meu cabelo totalmente cortado. Da mesma forma, o sexo, sabe? Os órgãos sexuais, eles têm uma função, obviamente, reprodutiva, mas eles também servem para proporcionar união entre as pessoas, ele pode proporcionar prazer apenas, sabe? Ele serve para trazer uma qualidade de vida, né? E também para proporcionar saúde, né? Pelo que eu saiba, o sexo fortalece a pele, fortalece o coração, previne problemas mentais, né? É uma finalidade social também, não só uma finalidade biológica estritamente falando, né? Então, por que eu não posso usar esses órgãos sexuais para uma finalidade que não seja reprodutiva, sabe? Se eu não estou prejudicando ninguém com isso, né? Não me parece adequado, então, eu dizer que isso seja errado, sabe? Por mais que seja uma coisa antinatural, a princípio, né? Mas não pode ser classificado como algo reprovável socialmente, tá? Isso é um resumo que eu acho que já responde a sua pergunta. Tá, e aí no caso você falou que tem uma refutação mais longa que diz respeito à própria noção de essência de Aristóteles. Eu não sei se você teria disposição para falar disso agora, tudo bem se não tiver, mas aí alguma indicação, onde é que eu vejo isso? Tá, eu posso falar para você sim. É que se você quisesse falar, né, sobre o que eu já expus, a gente falaria com base nisso, mas eu posso falar sim sobre o outro ponto. É o seguinte, eu entendo que Aristóteles foi refutado, tá? Nisso que ele falou, né? Porque ele diz que existe a causa formal e a causa material. A causa formal é a essência ou substância. E a causa material seria exatamente a matéria ou substrato, são sinônimos. E a causa formal é aquilo que define a coisa e a causa material é aquilo que compõe a coisa, né? Mas vamos pensar, ó, pegue um objeto qualquer, né? Por exemplo, uma caixa, né? Eu estou vendo a caixa aqui, né? O que é a caixa, né? Quando eu pergunto isso, eu estou recorrendo ao conceito. Aí eu vou descrever. A caixa é um objeto que tem um tamanho específico, que pode ser retangular ou quadrada, né? E ela serve para colocar objetos dentro dela. E ela pode ser de vários materiais, né? Ela pode ser de papelão, pode ser de madeira, etc. Essa é a caixa enquanto conceito. Agora, a caixa que eu estou vendo agora não é a caixa conceitual. O que eu estou percebendo agora? Eu estou percebendo uma imagem e uma sensação, né? Então, a caixa que eu vejo e que eu toco não é a caixa conceitual, vamos dizer assim, a essência da caixa, né? A caixa que eu percebo nada é além dessa afetação empírica que está na minha mente agora.
Se eu tirar a imagem e a sensação que eu estou tendo agora, que essas coisas que estão presentes em mim, eu não tenho mais a caixa, né? Significa que o que eu chamo de caixa é o conceito da caixa, ou então é a caixa enquanto percepção. Cadê a matéria oculta por baixo das qualidades perceptíveis, da qual Aristóteles falou? Isso é uma ideia que simplesmente não tem amparo na própria lógica. O que eu chamo de objeto perceptível é um conjunto constante e regular de percepções, de modo que não existe a matéria. Existem as mentes e as suas percepções, que obviamente são causadas por algo externo a nós. Eu não crio a caixa que está diante de mim, eu a recebo. Ela está impressa em mim por algo que me afeta. Mas esse algo não pode ser a própria caixa, pelo motivo que eu já citei. A caixa é a percepção. Deve haver algo que contém o modelo da caixa e que me afeta no momento em que eu olho para determinada direção. Essa coisa me afeta com essa percepção visual que eu chamo de caixa e que me afeta com a percepção tátil que eu chamo de sensação da caixa também. Então, quando Aristóteles fala sobre essência, finalidade, ele está fazendo um raciocínio indutivo. Ele está dizendo assim, ó, sempre que nós vemos, no caso, todas as pessoas que nós conhecemos até hoje nasceram de sexo. Ou, de forma mais ampla, nasceram da união de uma célula masculina com uma feminina, né? Porque hoje nós temos a inseminação artificial, então tudo bem. Todas as pessoas que nós conhecemos até hoje vieram por essa via. Aí, nós fazemos uma abstração. A gente pega um princípio supostamente absoluto a partir desses casos que são particulares e, portanto, são relativos aos sujeitos que os experienciaram. Aí a gente diz que existe uma lei que diz que essa é a única forma pela qual um ser humano pode vir ao mundo. É pela união de célula masculina e feminina, mas isso é uma falácia. Você está dando um salto lógico. Por mais casos particulares que você tenha testemunhado, você não pode dizer que você vai continuar testemunhando esse fenômeno amanhã, ou depois, ou daqui a tantos anos. Você só pode dizer que, dadas as condições que nós presenciamos até hoje, é assim que nós conhecemos a reprodução humana. É por esse modo. Agora, você falar que tem que ser assim necessariamente, ou que o sexo tem que ser feito dessa forma, senão está errado, aí você já está fazendo você está cometendo um exagero conceitual. Você está fazendo uma extrapolação que não se justifica.